Boa noite, Josuel. Ô, meu amigo, boa noite, tudo bem? Tudo em É um ordem? prazer enorme estar aqui com você. Deixa eu só preparar aqui a minha câmera melhor, ficar a posição melhor. Mas já estou te vendo já e te ouvindo bem, tá? Legal. Nós tínhamos programado, quero também dar uma boa noite a todos que estão me acompanhando pelo YouTube. Estamos iniciando a nossa live de hoje com o empresário Josuel Gomes, que tem como tema como liderar uma equipe para gerar resultados em tempos de crise. E nós tínhamos programado entrar em 3 plataformas, no YouTube, no Instagram e no Facebook. No entanto, o amigo Josuel teve um problema técnico e não conseguiu entrar na plataforma pelo YouTube. Então, eu convido a quem está nos acompanhando pelo YouTube para ir para o Instagram, o @Carlos Ernesto Oficial, que eu estou ao vivo, e nós vamos conduzir a live pelo Instagram, embora eu vá permanecer aparecendo aqui no YouTube a minha voz, mas provavelmente a voz do Josuel não vai conseguir aparecer no YouTube, embora o meu celular e o celular do Josuel esteja próximo também do microfone do YouTube, do computador. Então, para que você possa ter, né, um melhor acompanhamento da nossa live, eu sugiro que quem está no YouTube e no Facebook migre para o Instagram, porque lá vai ter possibilidade de interagir comigo e com o Josuel. Mas como eu estava dizendo, nós estamos iniciando a nossa live de hoje, e essa live faz parte de uma maratona de lives, que é uma maratona de aquecimento para o workshop que eu vou realizar no período de 24 a 31 deste mês. É um workshop gratuito e que vai ser online. E que você, para se inscrever, basta entrar na bio do meu Instagram e fazer a sua inscrição. Então, será uma enorme satisfação contar com a sua presença. Mas nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Estou vendo que já temos aí algumas pessoas conosco, a Dilma, o César, outras pessoas que estão entrando. E é uma enorme satisfação estar com vocês. E eu informo que, à medida em que a nossa live for acontecendo, vocês podem ir registrando dúvidas ou comentários que queiram ter a participação minha e do Josuel na dúvida que você porventura tenha. Então, estou vendo aqui o César, parabéns, Carlos Ernesto, por mais uma live. Muito obrigado, César, é uma honra estar com você. Mas, amigo Josuel, para quem não lhe conhece, eu vou solicitar que você faça uma breve apresentação, contando de forma rápida, né, um pouco da sua história como empresário, como você chegou aqui, qual a sua empresa, enfim, contextualize o nosso público sobre quem é o Josuel. Pessoal, boa noite a todos. Nós tivemos aí, como o Carlos falou, um probleminha técnico, então não conseguimos ir para o YouTube. Mas, ao mesmo tempo, tem outra ferramenta que faz com que a gente possa aí bater esse papo. Carlos, está me ouvindo bem, Carlos? Estou lhe ouvindo, estou Pronto, está vendo me e ouvindo ouvindo. bem. Se está Isso. me ouvindo, os demais com certeza estarão também. E é um prazer muito grande, Carlos, estar com você aqui, com todos que estão nos acompanhando, tá certo? Estou vendo aqui Patrícia do Amaral, estou vendo aqui Ivânia, estou vendo aqui a nossa colega Dilma. Então, assim, sejam todos bem-vindos para esse bate-papo e espero interagir com vocês, tá? Bom, você perguntou quem é Josuel, o que que eu faço. Para quem não me conhece, eu costumo dizer, eu costumo brincar, costumo dizer que eu sou do interior de uma cidade do interior, tá certo? Isso é bem interessante, né? Porque o que é isso? Eu explico, é porque eu sou de uma cidade chamada Caiçara, fica a 100 quilômetros de distância de João Pessoa e eu morava no interior de Caiçara. E com 14, 15 anos eu vim para João Pessoa para trabalhar e para estudar, mas para estudar sozinho, me virar sozinho, porque eu tinha em mente que o estudo para quem tem tá difícil, para quem não tem tá mais difícil ainda. Isso era o que tinha na minha cabeça. E nesse período, essa semana eu ouvi uma reportagem no Jornal Nacional que dizia o seguinte, o cara falou o seguinte, a educação, o estudo, é a única forma de você mudar a realidade. Vou repetir, mudar a realidade. Ou seja, ele quis dizer, mudar a realidade em que você vive é se você for buscar estudo. E tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui hoje sobre liderança. O líder do passado, ele tem que ter novas habilidades agora
para esse novo momento. Então tem que continuar estudando, porque o que você sabia mudou tudo. Então o que acontece? Aqui em João Pessoa eu trabalhei em várias áreas, com muito, assim, de servente de pedreiro, vendedor, taxista, dono de barraca, dono de bar, até chegar na Dental Gold. Então eu tenho 50 anos e comecei a trabalhar aos 8. Então eu tenho aí 42 anos de vida prática. E depois fui estudar, fiz administração, fiz também 3 MBA pela FGV, fiz curso na FNQ, enfim. Peguei tudo isso e tento hoje tocar meus negócios trazendo essas habilidades. Quais são os negócios que eu toco hoje, gente? Eu tenho 5 chapéus, tá? Eu tenho um chapéu da Dental Gold, que é o que o Carlos me apresentou, que é a empresa que já tem aí 26 anos no mercado. É um mercado bastante competitivo, um mercado regulamentado. Tem também a FV Gestão, que é uma empresa onde a gente faz um trabalho de ajudar outras empresas, porque nós avaliamos, depois eu falo mais um pouco mais adiante, a maturidade da gestão, avaliamos colaboradores, treinamos, estamos os clientes. Então, esses 2 negócios é onde eu pago minhas contas, é onde eu digo que eu trabalho pela existência. E os que eu faço pela essência é onde eu procuro dar a minha contribuição. Sou diretor da CDL, sou presidente do programa Paraibano da Qualidade e tive a honra de ser indicado pelo amigo Carlos para fazer parte também da Associação Brasileira de Consultores, assumir aqui a seção Paraíba, onde o Carlos é nosso conselheiro, tá certo? Então, hoje são as atividades que eu desempenho com 5 chapéus. O pessoal pergunta às vezes assim, como é que você consegue, José? Essa é a primeira pergunta que fazem, né? Porque eu tenho um negócio e não consigo, eu digo, olha, é você procurar buscar pessoas melhores que você. Quando você consegue ter um time que te ajuda, você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Senão, você vai ficar maluco. Já tem essas mudanças aí no mercado, como a gente tem visto aí muito rapidamente. Então, basicamente é isso que eu faço hoje, tá certo? Então, tem uma parte que eu faço pela existência, uma parte pela essência. E tô aí, Carlos, para se puder contribuir com alguma coisa, será um prazer muito grande. Francinaldo, seja bem-vindo, Francinaldo. Ivânia, um abraço, viu, Ivânia? Vamos lá. Legal, Josuel, uma breve passagem aí pela sua trajetória. Eu gostei aí dos 5 chapéus, né? Você é um empresário multifuncional, vários empreendimentos. Gostei quando você faz uma junção filosófica de essência com existência, né? Esse é um dos grandes conflitos, uma das grandes reflexões da filosofia, né? Existência versus essência. E você trouxe uma questão que eu achei muito interessante, porque está totalmente alinhado, né? Não apenas com o nosso tema, que é como liderar uma equipe para gerar resultados em tempos de crise, mas também com o tema do workshop que eu vou ministrar de 24 a 31 deste mês, que é equipe autogerenciáveis. Ou seja, você tem 5 atividades, né, como você sendo o líder dessas 5 atividades, e eu acredito que para você conseguir dar conta de 5 chapéus, que você chamou, usou a metáfora do chapéu, né? 5 chapéus distintos, você falou que precisa ter pessoas melhores que você. Então, eu pergunto, amigo Josuel, como é que você faz para identificar essas pessoas que são melhores do que você? E, consequentemente, como é que você consegue administrar 5 chapéus na sua cabeça simultaneamente? Qual é o segredo que você utiliza? Primeiro tem que ter cabeça grande, né? Pra minha cabeça do Paraíba. Não, não é isso que eu quis dizer, viu? Mas vamos lá, tá? O que é curioso, tá certo? É que eu vou dos 5, eu vou falar mais de 3, tá? Que é a Dental Gold, FV Gestão e PPQ, que é onde eu sou o gestor direto. Os outros, a CDL, o presidente é Nivaldo, eu sou diretor, que vai um abraço grande para ele aqui. Um cara assim, fora de série, assim, um cara fantástico, que faz um trabalho brilhante à frente da CDL, é o presidente. Sérgio da Nilcent é o vice-presidente. E os diretores, se alguém tiver aqui, forte abraço a todos. E a Associação Brasileira de Consultores não tem assim uma função executiva, vou dizer assim. Aonde eu tenho nas 3 organizações, tá? PPQ, que vai virar agora a Abrace Nova, é uma entidade que vai para o Brasil todo agora, depois
eu faço o convite para vocês participarem do lançamento. Dental Gold e a FV Gestão. E por mais que eu esteja à frente dos três, são três organizações, três culturas diferentes. Prestem atenção nessa palavra, tá? São três culturas diferentes. Por quê? Uma organização tem 26 anos, a outra eu tenho lá 4 anos e a outra eu tenho 5 anos. Só que uma é uma entidade sem fim lucrativo e a outra empresa e a outra organização visa o lucro. Então, em cada uma, Carlos e nossos caros colegas, tem uma cultura diferente. E essa palavra cultura, cada vez mais tem que ser discutida nas empresas. Tá certo? Por quê? O que é a cultura? Eu vou falar de maneira bem rasteira para a gente ficar mais fácil o entendimento. Não é rasteiro, não é importante, mas dá alguns exemplos para você entender quando fala de cultura, tá? Você vai agora no Shopping Manaíra, vai no McDonald's e no Burger King. Os dois vendem o quê? Tá certo? Eu vou traduzir numa bomba de caloria, tá? Os dois vendem sanduíche, uma carne, pão e lá alguma coisa mais dentro. Mas quando você chega em cada uma das duas organizações, você vê que tem uma áurea diferente. Você vê que, por mais que vendam a mesma coisa, mas são duas organizações diferentes. Ou seja, as culturas são diferentes. Tá certo? E aí, de outra forma, cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o líder não está presente. Tá certo? Então, a forma que eu montei cada ambiente desse tem hoje um reflexo nessa cultura. Então, Carlos, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que você traz pessoas para gerar resultado? Gente, procure ver se o seu time tem, eu gosto dessa parte aí, aprendi com meu amigo Carlos Nepomuceno, que é o seguinte, as pessoas têm que ter, elas são pessoas que têm uma felicidade no que fazem, que está ligada ao propósito, uma felicidade estrutural ou uma felicidade conjuntural. Eu vou contratar alguém. Quem é aquela pessoa? Ela é aquela pessoa que tem um propósito, tem valores fortes, ou é uma pessoa que está ali só pelo salário? Se você tem uma pessoa que está ali porque tem valores, tem um propósito maior, você começa a montar um time que vai funcionar quando você não estiver presente. Josué, traduz isso aí, eu vou traduzir, tá? Chegue para o seu colaborador e comece a observar, tá certo? O Instagram dele, o Facebook dele, seja lá com a rede social. E ele colocar assim na sexta-feira. Sextou. Começou a alegria. Segunda-feira ele coloca, ai meu Deus, mais uma semana. Tá certo? Você diz assim, cara, tem um projeto novo. Aí o cara diz, eu ganho quanto? Eu vou ganhar quanto isso aí? Não, é limpar a praia domingo. Não, vou não, deixa eu fora. Tem um projeto novo, conta comigo. Ou seja, aqueles que têm uma felicidade conjuntural só faz alguma coisa se você der algo em troca. Aquele que tem uma felicidade, conjuntural, aquele que tem uma felicidade estrutural, você precisou dele, você vai contar com ele. Por que isso é importante? Porque no dia a dia, se você tiver uma pessoa que só faça aquilo que você manda, ela não serve na sua empresa. Se você tiver uma pessoa que não faz também o que você manda, também não serve na sua empresa. Então, começa pela escolha do colaborador. Você traçar lá um perfil, tá certo? E ver quem é que se encaixa. E já vai uma dica. O recrutamento e seleção não acontece quando você assina a carteira. Acontece depois de 90 dias, que é quando você faz a última avaliação do período. Até a legislação entende isso. Eu brinco sempre, digo assim, joga o cara no mar, vê se ele nada. Se não nadar, ele se afoga. Então, Carlos, o primeiro segredo, se é que existe segredo, é você começar na contratação. Quem é que eu estou trazendo para trabalhar comigo? Essa pessoa está alinhado. E aí, para quem faz recrutamento e seleção, não é bem minha praia, porque eu só faço a fase final. Cara, você pode interferir e perguntar. Pra você deixar, eu falo muito. Tranquilo. Tá? Certo? Tranquilo. Se você, quando você... tipo assim, eu tenho uma grande dificuldade, que eu contratava antigamente, eu não sabia contratar. Por que eu não sabia? Porque se eu disser assim, Carlos, amanhã, 6 da manhã, eu vou estar na sua casa para desentupir seu banheiro, está entupido. Pode ter certeza que eu vou estar lá. Mas choveu a noite toda, eu vou estar lá. O carro quebrou, eu vou estar lá. Então, como eu faço o que eu prometo, eu espero que as pessoas façam também.
Aí ela me prometeu, e essa pessoa ia lá e contratava. E, na verdade, não era isso que acontecia. O que eu fiz? Não sou bom em contratação. Deleguei essa tarefa. E aí, é feito toda a gente fala de divulgação do cargo, aí recrutamento e... Aí vem o reparto de recrutamento, enfim, é que vocês conhecem aí. E quando fica os 3 úteis para uma vaga, ou 4, é que eu vou entrevistar. Só que eu pego a galera, gente, que já veio, já foi sabatinado, já passou vários testes. Então eu só pego os bons. Aí tem uma tarefa difícil, porque eu queria contratar os 4. Mas só tem uma vaga. E como é que eu escolho? Aí eu vou para o ponto de vista de cada um, eu vou perguntar sobre qual é o seu maior sonho, qual foi a sua maior realização. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito proativo. Me conta uma história em um momento em que você foi proativo. Então, assim, Legal. a escolha é fundamental para você ter uma equipe boa. Começa por aí. Legal, amigo Josuel, você, né, fez assim um passeio, né, sobre como é que você consegue atrair pessoas talentosas, né, para trabalhar com você. E você apontou algumas coisas aí que eu achei interessante. Primeiro, falar de cultura organizacional, né, que você tem transita em 5 empresas com culturas diferentes. E esse tema de cultura organizacional fez parte de uma das lives que eu conduzi essa semana, inclusive com um amigo empresário, Assis Alves, que Meu você amigo, também meu conhece. amigo, Isso, e meu nós amigo. abordamos esse tema de cultura organizacional, e eu até sugiro, se você tiver interesse, quem está nos ouvindo tiver interesse, procura lá no meu Instagram, está no IGTV e também no YouTube, essa live sobre cultura. Você também transitou pelo tema de recrutamento e seleção, que foi um dos temas da live que eu fiz ontem, onde eu também abordei esse tema e transitei por essas questões que você aí falou, e, consequentemente, você complementou, né, trazendo algumas informações de como é que o CEO da empresa faz a sua triagem final quando o Headhunter entrega três nomes, 3 candidatos, para você escolher um dos 3. Mas uma coisa que você trouxe, que eu achei bastante interessante, é que quando você falou que você traduziu cultura como sendo aquilo que as pessoas fazem quando estão sozinhas. Eu achei muito interessante, né, essa sua definição de cultura, porque um dos temas que eu trabalho, que eu pesquiso, é exatamente equipes autogerenciáveis. Ou seja, equipes que funcionam independente, né, do líder, independente do gestor, está próximo da equipe. E aí, o grande segredo, né, que você está trazendo é identificar no processo seletivo quais são os propósitos, né, dessa pessoa que está vindo trabalhar com você. Então, você está informando que o primeiro passo para você ter uma equipe autogerenciável é identificar no processo seletivo pessoas que se identifiquem com a cultura da empresa e, consequentemente, que tenham um propósito de vida que seja naturalmente alinhado com essa cultura. E eu achei isso muito interessante. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa questão, porque a minha curiosidade é como você consegue, como empresário, né, construir 5 equipes, né, que possam funcionar sozinhas quando você não está presente. Além do processo seletivo, quais são as suas atitudes? Qual é a forma, quais são as estratégias que você utiliza para que essas equipes possam funcionar, mesmo sem o Josuel estar junto, estar presente, dizendo o que precisa fazer? Tá, vamos lá. Cada doido tem suas manias, né? Então eu também tenho as minhas, né? E uma das minhas não tem nada a ver é contar pneu de caminhão. Quando eu viajo, passo um caminhão aqui, ele tem 32 pneus, Caramba! 34. E um dia passou uma turbina em cima do carro, aí tinha mais de 200 pneus, aí eu desisti dessa loucura, tá? Mas outra loucura que eu tenho é de ouvir discurso de pessoas vencedoras. Em qualquer área. O Uhum. cara ganhou o Nobel, eu vou escutar o que ele falou. O cara ganhou uma medalha de ouro, eu escuto o que ele falou. Por exemplo, outro dia, o César Cielo ganhou 3 medalhas de ouro, foi 2. No depoimento, o cara perguntou o seguinte:
agora vai descansar, né? Vou descansar amanhã, mas no dia seguinte estarei nas piscinas. Aí o cara falou, mas já por quê? Ele disse, porque os outros estão evoluindo. Se eu parar, vou ser ultrapassado, tá? Bom, e nessa vibe de ouvir depoimento de vencedores, o cara ganhou como melhor franquia do Brasil pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, aí no ano de 2016, foi 17. Domingo de manhã eu estava assistindo Pequenas Empresas, gosto de assistir, acordo cedo. E o cara falou o seguinte, foi uma empresa que vende pãozinho no Rio de Janeiro, em quiosque, né? E o cara falou, qual é o segredo? Ele disse o seguinte, segredo é você tratar o seu franqueado como o seu filho. Porque você quer o bem dele. Se você quer o bem dele, lógico que o negócio vai dar certo. Sim, o que tem a ver com a forma como você vai liderar as pessoas? Tá certo? Tudo a ver. Por quê? O líder, a primeira coisa que ele precisa não é só contratar, cara. Precisa cultivar, precisa ensinar, precisa acompanhar. Então, eu costumo dizer que o líder tem que ser juiz, padre, professor, atleta, delegado, tá certo? Estudante. Juiz, porque tem hora que decidir para você, e você tem que tomar a decisão. Então, precisa ser muito justo nas suas decisões. Precisa ser atleta, correr de um lado para outro. Ser professor, tem que aprender, tem que ensinar. Tem que ser aluno, tem que aprender. Então, são muitas habilidades que você precisa ter para você poder gerenciar uma equipe. Tá certo? Muitas habilidades, na minha interpretação. Tá certo? Muitas habilidades. E a principal dela, transparência, ser coerente com o que você diz. Você precisa estar alinhado. O seu discurso tem que estar alinhado com a prática. Tem uma frase que diz o seguinte, o que você fala tão alto que eu não escuto o que você fala. Então, aquele líder que fala uma coisa e faz outra, e assim serve para a cultura também, como para os valores. Os valores, é bonito colocar uma carta de valores na empresa, mas você lida com aquilo ali, você vivencia aquilo ali. Por exemplo, outro dia eu estava implantando numa empresa as diretrizes organizacionais, propósito, missão, visão e valores. Quando eu construo com a participação de todos, para que eles se sintam parte de maneira colaborativa e o todo, a soma do todo é maior do que uma parte. Então, assim, todos juntos é mais ideia. Separa em grupos e eles vão dizendo o que é valor, tal, depois o que significa aquele valor, e nós construímos uma carta com 5 valores. Um deles era honestidade. E aí, depois tudo pronto, chamamos o dono da rede de lojas para validar aqueles valores. E quando ele olhou assim, disse, honestidade, pode tirar. Eu tomei um susto. E ele falou, eu vou tirar porque o móvel que fica na vitrine, o cara pergunta, tem outro no depósito? Eu digo, tem. Quando ele sai, eu embalo e mando entregar. Porque na minha atividade eu não posso dar o luxo de dispensar aquela venda. Eu não vou fazer juízo de valor, não vou dizer que está certo ou está errado, mas foi a primeira vez na minha vida que eu vi o cara ser desonesto sendo honesto. Ou sendo desonesto. Primeira vez que eu vi. Ou seja, mas ele foi coerente. Então é isso que as pessoas valorizam no líder. A coerência. Não adianta você dizer assim, ó, aqui na empresa, atender bem o cliente. Aí o cara chega na porta e ei, já fechamos, diga a ele que eu não tô. Mas ele já lhe viu, diga que é um fantasma. Não sou eu, tô aqui não, tá? Cara, nunca mais você vai conquistar a confiança do seu time, tá? Você passou aqui, um garotinho aqui, é meu filho, né, pessoal? E aí, nessa linha, eu até escrevi uma coluna que eu escrevi por correio, quem quiser assistir, procure lá, Busca do Gestor, tá certo? E eu sempre conto uma história e depois eu dou o exemplo, tá certo? Tá lá a coluna. E esse veio com minha filha. Eu fui em 1990 e... 2003. 2002, foi 2002. Teve uma campanha aqui eleitoral na Paraíba e um vereador, tá certo, que estava cotado para ser o mais bem votado,
eu tinha uma gráfica na época, Josué, eu vou ser eleito, mas eu quero ser o presidente da Câmara, porque eu quero ser o mais votado, então eu quero muito material. E eu fiz material com ele, parei a gráfica dia e noite, e quando abri as urnas, o bicho rindo de voto da gota serena, como diz o Paraíba assim, né? Ele perdeu. E, gente, eu já sabia que não podia você fazer material para político receber depois, né? Vai cair nessa. Para não perder tudo, eu fui, sabia que ele era construtor, fui lá negociar um apartamento. Como bom negociador, digo, eu vou para um apartamento, verificar quanto é o apartamento, depois negociar com ele, ganho pelo menos 5% da comissão do vendedor, né? E assim eu fiz. Ia para a escola com minha filha, parei no prédio e perguntei para o vendedor. Tá certo? Quanto é o apartamento? Aí ele disse o valor, mostrou a tabela, tudinho. Aí eu falei o seguinte, só um minutinho, José. Depois você vem depois, tá? Fala com a mãe, vai, viu? Tá bom? Deu o cheiro nele, viu? Tá? Depois que ele falou tudo, que eu fui saindo com minha filha, tá certo? Aí ele falou o seguinte, me dê o seu nome aí, seu telefone, porque ele queria colocar na lista. Se ele coloca na lista, mesmo que eu comprasse com o dono, mas ele ia ganhar a comissão, o cara não podia descontar. Tá certo? Aí eu disse, não, eu passo aqui todo dia, eu entro depois aqui. Ele falou, mas ele foi tão gentil, ele disse, mas é porque surgiu uma promoção, alguma coisa. Aí eu, tá bom, coloque aí. Aí ele lá, 99, qualquer coisa lá, deu um número qualquer. Aí, seu nome? Aí eu disse, João. Aí minha filha fez, João, papai? Aí eu disse, seu nome não é Josuel? Não é porque é João Josuel. Disse, papai, não é Josuel Gomes da Silva? Aí eu se arrastando ela, fui embora morto de vergonha. Não parou por aí. Ela chegou na escola, gente, presta atenção, tá? Tinha 5 anos na época, a menina. Chegou na escola e disse, tia, eu não sei o que está acontecendo. Meu pai pede pra gente não mentir e ele está mentindo. Eu fui chamado na escola, tá certo? Pela professora que entendeu o que estava acontecendo. O que isso tem a ver com o líder, gente? Tem tudo a ver. Você tem que ser coerente com o que você diz, com o que você faz. Então, eu pedi para minha filha não mentir, tá certo? E hoje eu escrevi o artigo e ela corrigiu, sabe, gente? A coluna ela corrige minha coluna, tá? Bem curioso isso aí. Então, o líder tem que ser coerente, Carlos e caros colegas, com o que faz, com o que diz. Sem isso, você não consegue tocar uma equipe. Pelo menos assim, eu coloco algumas coisas, mas se alguém quiser, pode escrever aí, dizendo que eu estou aberto ao contraditório. Quem tem ideia fixa é doido, tá, gente? Mas é o que eu acho hoje, tá? Legal, Josué. Você está trazendo uma coisa, tudo isso que você falou, a síntese o líder precisa ser exemplo. Quando você fala, né, ser coerente, ser transparente, ter o discurso compatível com a sua prática, é ser exemplo, naturalmente. E você trouxe, né, um grande aprendizado que você teve de forma natural na sua vida, né, por meio de uma experiência que você viveu junto com a filha, e que eu acredito que esse aprendizado que você teve talvez tenha sido o mais importante que você teve para levar para a sua vida pessoal e também profissional como líder. E a vida é assim, né? Nos ensina a todo momento, a todo instante, e nós temos que ter humildade e abertura para estarmos sempre aprendendo. Eu estou vendo aqui um comentário de alguém que está colocando o seguinte, que o Josuel aposta na qualidade do seu serviço, sem esquecer da motivação da sua equipe. Não é? Então, esse comentário está muito alinhado com a pergunta, né, que eu ia te fazer, não é? Que é o seguinte, estamos vivendo um momento atípico de pandemia, né, há mais de um ano que nós estamos vivendo, né, essa experiência inédita no mundo. Quando tudo começou, há uns tempos atrás, há um ano atrás, nós não tínhamos a ideia da magnitude que isso ia ter e do tempo que isso ia levar. E, no entanto, não é, as empresas, né, tiveram que se adaptar de uma forma rápida, né, a um novo normal, né, a uma nova realidade, aliás, só que essa nova realidade passou a se estender. E aí eu pergunto a você, Josué, que é empresário,
né? Que é exatamente o tema da nossa live. Como é que estratégias, né, você como empresário coloca em prática para continuar fazendo com que a sua empresa tenha resultados, que a sua equipe continue motivada, mesmo diante dessas adversidades que estamos todos vivendo e alcançando resultados dentro dessa crise que nós estamos vivenciando. Que estratégias o empresário Josué vem colocando em prática desde que nós começamos a viver essa nova realidade? Carlos, primeiramente é ser transparente com todos, tá? Com todos. Nós tivemos algumas fases, eu chamo de ondas, tá? Temos ondas nessa pandemia. A primeira onda foi, a gente ficava olhando de fora, parecia que era algo bem distante. Então, você viu chegando, se aproximando, mantinha todo mundo informado do que estava acontecendo, dos riscos que podiam acontecer. Quando começou digamos assim, veio a decretar a pandemia, ou até um pouco antes, se preocupar com a equipe. O que é se preocupar? Os protocolos, tá certo? Os protocolos, aquela questão de mandar para casa as grávidas, enfim, tudo aquilo você já conhece já. Terceira onda, lockdown. Lockdown. Eu me lembro muito bem, para mim foi muito marcante nessa pandemia, foi a gente ver um carro na praia dizendo o seguinte: vá para as suas casas, é o lugar mais seguro. Então isso criou-se assim, eu posso dizer, assustava todo mundo. Por outro lado, a Globo com programação especial falando só sobre doença. Então, a gente procurava tranquilizar o pessoal. Como é que eu fazia isso? Eu fazia uma reunião semanal, online, todo mundo em casa, e eu começava perguntando ao pessoal: qual é o seu sentimento? Como é que você está se sentindo? O que a gente pode aprender? Aí eles falavam: o que a gente pode aprender com isso? O que está tirando para a gente de exemplo? E coisas básicas. Você sabia que você tem sapato demais em casa? Que você tem camisa demais que não usa, não precisa? Então, tentar mostrar para a equipe, tá certo? Mostrar para todos que a gente precisava entender esse momento e ver o que você poderia valorizar, porque você é uma variável que não está ao seu alcance. Então, essa é a primeira etapa. Ou seja, até mais ou menos aí, até setembro, a gente começa a voltar a trabalhar presencial. Segundo, deixar todos eles sempre muito bem informados do que está acontecendo. Tá certo? Ou seja, como é que está a empresa? Olha, a empresa está bem, está assim, vocês fiquem tranquilos, porque o que acontecia muito era um terror na cabeça deles. Então, nossa primeira preocupação, Carlos, foi de tentar manter a saúde mental de todos, porque muita gente, tá certo, entrava em parafuso, ficava muito assustado. Porque eu entendi o seguinte: esse primeiro momento, vamos se preocupar com salvar as vidas, salvar as pessoas. Meu amigo Nivaldo, forte abraço para você aí, meu presidente da CDL, está aí conosco aí, tá? Seja bem-vindo aí, Nivaldo. Uma honra. Tá certo? Falei de você há pouco, mandei um abraço aí para você, viu? Você que chegou agora, alguém me avisou, acho. Então, Carlos, foi uma construção. E agora que está voltando, mostrando para todos que a gente pode pegar todo esse aprendizado, tá certo? A gente sempre usa muito, um dos valores da empresa é a aprendizagem contínua, tá lá. E levamos isso muito a sério. Mesmo na pandemia, a gente manteve a nossa... O que a gente faz? A gente para metade da empresa de manhã e metade à tarde para tratar, tá certo? Meu amigo Tiago, forte abraço. Para tratar de assuntos, tá certo? Que pode ser relativo ao negócio ou não. Nós temos, por exemplo, um programa de aniversariante do mês, o bolinho. Eles não podiam mandar levar na casa dele. Então, trazia um sentimento para trazer essa unidade, para não desperdiçar... dispersar o pessoal, sabe? E isso estratégia para lidar com as pessoas. E empresarialmente, uma fase ficamos assistindo o que ia acontecer e logo em seguida voltar ao planejamento, voltar ao trabalho, porque traz para quem é empreendedor um sentimento, Carlos, de que eu posso fazer mais do que eu estava fazendo, sabe? E aí você procura ver toda a sua equipe como é que pode continuar. Então, na verdade, assim, para ser mais objetivo, Carlos, você... eu vou usar aqui uma frase, tá certo? Que eu vi outro dia,
que é de Napoleão. Dizem que ele ia para a guerra, tá certo? De vermelho, porque se fosse ferido em combate, a tropa não ia perceber, tá? Então você tinha que estar preparado para, mesmo perdendo alguns amigos, passar uma mensagem de fé, de esperança, de que você tem como seguir em frente. Então, isso foi além dos processos normais do dia a dia que se tem na empresa. Estou falando aqui mais de maneira genérica mesmo, como é que nós fizemos essa travessia. Estamos fazendo ainda, né? Estamos fazendo, tá certo? Porque a gente não sabe ainda até quando vai. Mas aí eu puxo, gente, um outro assunto aí, Carlos, rapidamente dentro disso aí, e aí eu devolvo a pergunta para você. Me diga uma empresa que você, como consultor experiente, conhece que no planejamento estratégico de 2009 previu que em 2020 teríamos uma pandemia. É improvável que alguém tivesse previsto isso, né? Eu já fiz essa pergunta, já fiz essa pergunta para mais de 500 pessoas, não encontrei ninguém ainda, sabe? E daí nasceu a FV Gestão, a outra empresa, que eu digo que é a Faculdade da Vida em Gestão. Eu tenho um lema: vem comigo no caminho, eu te conto o restante, tá certo? A caminhada se faz caminhando. Então temos que aprender todo dia para adequar essa nova realidade. Por quê? Existe uma mudança de comportamento muito grande do cliente. Nós, como clientes, mudamos, tá certo? Então, assim, sua empresa está preparada para atender esse novo cliente? Tá certo? As pessoas elas estão entendendo esse momento. Quem pegava táxi sabe quanto tempo demorava um táxi. Quanto tempo demora um Uber hoje? Se passar de 8 minutos, parece uma eternidade. Você manda uma mensagem, não responder rapidamente, tá certo? Você tem a sensação de abandono. Tá certo? Então, assim, esse novo momento requer novas habilidades que a gente tem que aprender todo dia. Então, quem disser que tem as respostas, eu digo que é mentira, a gente tem que estar buscando cada dia. Legal, amigo José. Você, na resposta à minha pergunta, né, de que estratégias você estava colocando em prática como empresário para manter a equipe motivada e obtendo resultados em tempos de crise como o que nós estamos vivendo, você transitou aí por uma série de estratégias. Você apontou a questão de ser transparente, ser verdadeiro, né, de compartilhar todas as informações de uma forma honesta com os seus colaboradores. Você trouxe a preocupação com a saúde mental dos seus colaboradores, que nesse momento é extremamente relevante o empresário, o líder, ter essa preocupação, né? Eu fiz também uma pesquisa em maio do ano passado com vários empresários para saber quais as estratégias que eles estavam colocando em prática para conseguir superar as dificuldades, né, que estavam vivenciando, e essa questão também veio à tona. Muitos relataram que estavam fazendo coisas que eles não faziam anteriormente, né? Que era ligar para o colaborador para saber como ele estava, para saber a família dele como é que estava, se estava precisando de algum apoio. Então, essa sua fala corrobora também, né, essa tendência que muitos empresários colocaram em prática. E você usou aí a história do Napoleão, né, que ia para a Guerra de Vermelho, porque se ele fosse atingido, não ia desmotivar, vamos dizer assim, né, os demais companheiros, né, que estavam na batalha, né, e você sinaliza que mesmo em plena guerra, você como líder tem que manter a chama acesa, né, você tem que manter o otimismo, você tem que manter o pensamento positivo, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã, porque nós estamos, né, nesse momento, continuamos nesse momento de incerteza, sem saber o que vai acontecer amanhã, mas como líder, tem que manter a chama da positividade acesa para que possa, de uma certa forma, esse otimismo positivo e realista poder ser irradiado, né, para toda a sua equipe. E você colocou, né, que nós podemos talvez até fazer mais do que o que nós estamos fazendo. Então, de uma certa forma, acredito que isso que você compartilhou pode servir de referência para muitos outros empresários que estão nos ouvindo, que estão nos escutando. Mas eu gostaria, amigo José, nesse momento, de fazer uma outra pergunta que, de uma certa forma, amplia um pouco mais, né, todas essas reflexões que nós fizemos de ter equipes motivadas, equipes autogerenciáveis, equipes que funcionam mesmo sem o líder estar presente. Eu gostaria de saber como é que o empresário Josué atua quando ele se depara
com uma situação adversa de não ter uma equipe motivada, de ter um colaborador que não se motiva. Que no mundo real nós não podemos ser ingênuos, né? Que todo mundo é perfeito, que todo mundo é motivado. No dia a dia, nós nos deparamos também com colaboradores que são desengajados, né? Equipes que não produzem aquilo, né, que é esperado dela. E aí, nessas situações concretas e reais, como é que o Josué, o empresário, atua nessas situações? TTTT. Treina, 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 troca, tá? Promove. É o seguinte, ó. Motivação é uma porta que só se abre por dentro, tá? Eu nunca fui no Museu do Louvre, mas dizem que lá tem uma imagem de Jesus e e a porta não tem maçaneta, ele está escorada, tá certo? Ele está escorado na porta, tá? Escorado na porta e ela não tem maçaneta. E a mensagem é: se você não abrir a porta, nem Jesus entra. Tá certo? Então, assim, mais uma vez, tá certo? Você tem que primeiro verificar. É uma situação momentânea? Eu tive um caso essa semana, um colaborador desapareceu. Tá certo? Desapareceu. Um dia, dois, eu fiquei sabendo, porque entrei em contato com ele pelo Instagram, ele não conseguia, não tinha telefone. Falei com a namorada dele, ele deu sinal de vida, tá? Não entrei na intimidade, porque ele não abriu a porta para explicar, mas eu fiquei sabendo que ele estava um pouco depressivo. Nem sei se é verdade. Eu tomei no fumo da tela. Rapidamente peguei o que é mais próximo dele, liguei para o cara e disse: olha, cara, é o seguinte, fulano de tal, está com alguma dificuldade, assume a área dele e dá todo o apoio, porque nesse momento não é pensar nas empresas que ele atende, e sim pensar no que a gente pode contribuir com ele, tá certo? Porque agora sai aquela fase, digamos assim, do meramente em número para tratar o cidadão, tratar o ser humano. O que acontece quando você faz isso, tá? Você ajuda dois. Você ajuda um que está precisando e ajuda o outro que eu disse: caramba, se eu precisar, eles vão estar para me apoiar. Se eu precisar, eu posso contar com esse pessoal. Porque, gente, aquela ideia de que você tinha antigamente, seus problemas deixa em casa, isso não existe. Isso aí, assim, antigamente era assim, né, Carlos? Não, Isso. não traz para cá, não discutir. A gente pode ajudar, pode resolver, tá certo? Eu tomara que ele não esteja me assistindo aqui para não saber disso, tá? Mas eu tive que demitir meu cunhado uma vez, tá? E meu cunhado era cunhado duas vezes. Você vê como o cara é ruim. Eu casei com a irmã dele, casou com a minha. Passei por essa tira, tá? Quem acha pouco, minha irmã grávida. Minha irmã tá aqui assistindo, tá? Diz a ele não, viu? Não foi fácil, mas tinha que ser feito. E hoje é Deus no céu, Padre Cícero no Juazeiro e eu para ele na terra. Ele precisava daquele processo. Então, assim, você tem que avaliar. Você recrutou bem, você integrou bem, você avaliou bem, você deu feedback. É uma questão psicossomática ou é patológica? Eu posso encaminhar. Se não dá, a empresa não pode ser uma instituição de caridade. Tá certo? Empresa, gente, é um negócio. É lucro. Eu não sei qual curso vocês fizeram, mas até eu questionei alguém que estou em Harvard, alguém que. Eu quero que alguém me explique uma coisa. Se a empresa for receita menos despesa igual a lucro, ela vai bem? Receita menos despesa igual a prejuízo, ela vai bem? Até para você fazer alguma coisa, a empresa tem que ir bem. Então, a empresa não é instituição de caridade. Você tem que fazer a sua parte, sim, tem que ter um propósito, mas tem que ver como um negócio. O romantismo pode prejudicar o negócio. Outro dia eu vi, isso está nas páginas amarelas, quando a Ambev comprou, na época nem era Ambev ainda, eu acho, comprou uma cervejaria, não lembro o nome aqui agora, e perguntaram para o Sucupira, não foi nem o Jorge Paulo Leme: você demitiu 1.700 funcionários. Você é muito cruel, não acha, não? São 1.700 pais de família. Ele disse: não, eu não prejudiquei 1.700 pais de família, não. Prejudicou que você demitisse, não. Eu salvei 2.000, porque tinha 3.500 funcionários. A empresa ia quebrar. Eu comprei e mantive 2.000 postos de trabalho. Então, eu estou ajudando. Ou seja, como é que é o motivo, José, a sua pergunta? Tem que ter toda uma avaliação para saber se é uma questão da empresa. Aí vem: a pessoa está no lugar certo?
Se não está, ela pode ser remanejada para um lugar que ela se sinta bem. Eu tenho vários casos de pessoas que eu contratei para uma área, ela estava indo mal e hoje é um dos melhores funcionários minha. Funcionária minha. Ela tem. Por quê? Porque eu coloquei ela na área certa. Outra coisa, Carlos, que eu fazia muito antigamente, quando eu não sabia contratar, era o que dizia, Josué, minha filha passou agora, está fazendo emprego, faz qualquer coisa, dá um emprego para ela. Eu dava um emprego para ela. Não tinha como dar certo. Quer outra coisa? O cara ia procurar emprego, de, você faz o quê? Faço qualquer coisa. Aqui não tem qualquer coisa, cara. No que você é bom? Porque eu pego o cara que quer precisar de um salário, coloco o cara num setor que não é a praia dele, ele vai para lá por causa do salário, daqui a semana está entediado. Eu não posso culpar essa pessoa. É o meu processo que está errado, sabe? Então a gente procura muito hoje ter, uma das coisas que nós implantamos na empresa assim, muito fortemente é a avaliação de desempenho. A gente avalia tudo que ele faz para dar o feedback. Gente, uma ferramenta, eu assisti uma palestra um dia desse, antes da pandemia, no CONAR, que é um evento do setor de RH, da área de RH, para 3 mil e poucos pessoas, todo ano acontece esse evento em São Paulo, não aconteceu esses 2 últimos anos pela pandemia, e uma das palestras foi do cara da Gerdau. É a primeira vez que a Gerdau contrata um CEO de fora, tá? E lá eles estavam apresentando, Carlos, uma ferramenta, não me lembro, o People Analytics do Google. Para quem é de RH, para você entender, se você tem uma planilha com o nome dos funcionários, é nível 1. Uma planilha dinâmica, nível 2. O sisteminha, 3. O People Analytics é número 9. Aonde, de acordo com o que você escreve nos seus e-mails, eles dizem se você tem tendência para demissão ou não. Tá certo? Como o Facebook fez, de acordo se você tivesse lá curtindo foto que você não curtia, ele dizia se você tinha tendência a separar ou não, tirar do ar se deu problema. Então, o People Analytics é nesse número. Tá? Apresentou, quando ele entrou no palco, ele disse, olha, isso é muito bonito. Eu quero ver saber usar. Meu lema, gente, é o seguinte, chave de fenda e alicate. Feedback e PDI. Feedback e PDI. Feedback e PDI. Derruba qualquer ferramenta dessa. E é verdade. Eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão nos assistindo. Você tem dado feedback para o seu time? Ele sabe o que você realmente acha? Ou você só dá feedback? Tem uma palavrinha aí para os menos higienizados, que eu não vou dizer, mas também diz que é o podback, não é isso? Isso. Bom, Carlos, nós temos mais quanto tempo, Carlos? Olha, amigo Josué, nós temos alguns minutos. Eu gostaria até de dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Josué, pode registrar aí no Instagram. Estou vendo que tem algumas pessoas que entraram no YouTube e nós tivemos um problema técnico com a tecnologia do Josué. Ele não conseguiu entrar no YouTube, então eu sugiro que migre para o Instagram, @CarlosErnestoOficial, porque lá nós estamos conseguindo interagir com o Josué. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida que queira o esclarecimento do Josué, nós temos ainda alguns minutinhos para interagir com vocês. Mas eu quero aproveitar também, Josué, essa pausa para dar 2 recados. Um é que de 24 a 31 de maio eu estarei ministrando um workshop gratuito, online, equipes autogerenciáveis. E para você se inscrever nesse workshop que é gratuito, basta clicar na bio, no Linktree da bio no Instagram, e você se inscreve gratuitamente. Uma outra contribuição que eu gostaria de ter de vocês é que vocês curtam, comentem e compartilhem, né, essa live que nós estamos fazendo, para que muitas pessoas possam também receber essas contribuições, esses ensinamentos ricos que o Josué está trazendo. Mas, Josué, eu gostaria de ir caminhando, né, para o nosso fechamento, mas antes eu gostaria ainda de fazer uma última pergunta, porque o tema da nossa live é como liderar uma equipe para gerar resultados em tempos de crise e está diretamente relacionado à questão da equipe autogerenciável. Ou seja, né, nós, ao longo dessa nossa live, nós transitamos por esse tema, né, como fazer uma equipe funcionar, mesmo sem o líder estar próximo. E você informou aí uma série de estratégias que você coloca em prática para ter essa equipe de alta performance. E eu gostaria de te perguntar, Josué, você falou que tem 5 chapéus, transita por 5 empresas, de culturas diferentes. Né? Eu gostaria de saber, realmente, na prática, as suas equipes são autogerenciáveis
ou você acredita que ainda precisa aprimorar alguma coisa? Só fazendo uma pequena correção, são 5, mas eu atuo como executivo em 3, tá? Então, vou falar de Uhum, 3, tá certo? Porque a certo. CDL eu não sou executivo, quem é o nosso presidente lá, e a Associação Brasileira também não. Essas outras 3, eu tenho 2 que são mais autogerenciáveis, que é a do PPQ e a do IFV Gestão, tá certo? E a Dental Gold, essa que tem uma cultura mais forte, que é mais antiga, essa depende mais do acompanhamento. Mas quais são os principais requisitos? Tá? Primeiro, já falei, a contratação. Segundo, clareza nos processos, porque as pessoas precisam saber o que elas vão fazer. Terceiro, você ter uma avaliação de desempenho, tá? Você poder dar feedback, tá certo? E o feedback, ele é essencial em qualquer negócio. Tá ali deixando claro para onde a empresa está indo. Se você não tem clareza, tá certo? Aí você cai naquela velha frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva, certo? Então é preciso estar claro para cada um quais são as suas entregas. O que eu tenho que entregar? Então, isso aí são assim, são requisitos para que você tenha uma equipe autogerenciável, tá certo? Se não, mas mesmo que você tenha uma equipe autogerenciável, a figura do líder, essa figura do propósito do negócio é muito importante, porque senão você fica cada um puxando para um local, sabe, Carlos? Então é preciso estar bem definido. O que nós vamos, qual é a nossa missão? O que nós temos que fazer realmente? Entendeu? Legal. Então, Josué, você está trazendo que você prepara a sua equipe, né, para ela ter uma alta performance, você prepara a sua equipe, delega, né, poderes, delega autoridade, muito dos processos, né, os profissionais que são envolvidos conseguem dar conta e entregar o que precisa ser feito, você tem sistemas de avaliação de desempenho para poder ir monitorando, sensoriando, e você, como líder, atua como aquele que não deixa que o norte seja perdido. Ou seja, para onde a gente quer ir, para As, onde a diret as gente, né, direção são as diretrizes organizacionais, né? Isso aí não pode perder. isso, né? Ou seja, mesmo a equipe tendo, né, essa capacidade de se autogerenciar, é importante que o líder continue mantendo, né, o sensoriamento para que esse norte não seja perdido, né, para que esse propósito, né, o objetivo, a razão de ser da empresa não deixe de servir de inspiração e de guia, né, para o autogerenciamento das equipes. Então, você traz que o líder continua tendo um papel, né? Mesmo a equipe entregando os resultados, não significa que o líder tem que ficar ausente plenamente. Ele pode ficar até ausente fisicamente, né? Mas de uma certa forma ele tem que ter meios de acompanhamento que possa ajudá-lo até ele poder se isentar um pouco fisicamente para que a equipe possa funcionar. Mas, amigo Josué, nós estamos caminhando para o encerramento, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa live, e eu gostaria de saber, Josué, você tem algumas ferramentas de gestão, eu sei disso, né, eu acompanho o seu trabalho já também há alguns anos, e eu pergunto, se alguém quiser manter contato com o Josué, quiser conhecer um pouco mais essas ferramentas que você disponibiliza para o mercado, é, como as pessoas podem te encontrar e fala rapidamente, né? Quais são os benefícios que essas ferramentas que você oferece ao mercado podem trazer para quem tiver interesse em conhecer melhor essas ferramentas. Bom, meu Instagram tá aí, Josué Gomes, manda um direct que eu entro em contato, tá? Mas de maneira bem rápida, a FV Gestão, que eu digo que é a Faculdade da Vida em Gestão, ela é baseada em 4 plataformas. Uma plataforma que avalia a maturidade da gestão, porque o que nós temos muito no mercado, tá certo? Nós temos muitos empreendedores e temos poucos gestores. Então, na hora em que você faz uma avaliação da sua empresa, você passa a ter ali um diagnóstico de caramba, o que eu preciso melhorar? Automaticamente criamos as oportunidades de melhoria e fazemos os projetos dentro da plataforma. Para eu melhorar qualquer
avalio, eu preciso treinar. Tá dando aqui travou um pouquinho. Tá me ouvindo, Carlos? Tá dando um delay na sua imagem, mas eu estou ouvindo a sua voz. Tá. Então, se eu quero mudar qualquer coisa na empresa, eu tenho que preparar minha equipe para isso. Então, tem a avaliação da equipe. Depois que eu avalio, tem os gap. Aí eu treino a equipe, a universidade corporativa. E escuto se tudo isso aqui está trazendo resultado, que é ouvir o cliente. Então, é um método que foi desenvolvido aqui por nós e que já estamos hoje atuando em 11 estados do Brasil, tá certo? E vamos lançar agora como uma franquia. Isso vai ser uma franquia para ajudar a nossos consultores a performarem ainda mais nas empresas que eles atendem. Então, é um método que, modesta a parte, mas é um método único, tá certo? Capaz de você implantar em qualquer organização. Eu implanto hoje num consultório odontológico e implanto hoje em empresas que faturam 1 bilhão e 400 milhões, posso falar, porque é capital aberto, o caso da EPAS aqui no distrito, que é a nossa cliente, tá certo? E eu tenho aí empresas Brasil afora, eu tenho empresas que faturam por ano no setor elétrico, que presta serviço para a Energisa, que fatura mais de 500 milhões por ano. Aliás, desculpa, tem contrato nesse valor e a ferramenta funciona. E aplico também numa empresa que pode ter um funcionário. Porque, gente, não existe empresa grande e empresa pequena. O que existe é empresa. Se você tiver um funcionário, você tem recrutamento e seleção, você tem integração, você tem social, você tem férias, décimo, demissão, motivação. O que existe são grandes estruturas e pequenas estruturas. Então, esse projeto, Carlos, ele é muito ímpar porque ele respeita a empresa nas suas especificidades, na sua particularidade. Por isso tem sido um sucesso tão grande, tá? Legal, Josué. Quem sabe um dia a gente faz uma live específica para você falar sobre essa ferramenta que eu acho tem que muita pode ser, tecnologia embarcada, né? Tem muita informação lá dentro. pode ser muito útil aí para muitos empresários. Aí, se for para apresentar, eu tenho que chamar hoje um dos meus colaboradores, que sabe mais do que eu. É sério, hoje. Legal. Lá no PPQ, Carlos, quando eu fui reunir a equipe, quando eu assumi, só tinha um estagiário, até brinco. Ficou para apagar a luz, porque houve uma crise e com o antigo presidente saíram todos de uma vez, pedir demissão. Tinha um estagiário. Aí eu reuni uma equipe e disse: olha, a missão é essa. Topam? Topam. Isso que era a alma de vocês. Aí tinha um colega meu que disse: manda fazer um pacto de sangue logo. Eu disse: não, a alma que eu quero é a dedicação integral. E hoje, cara, os caras assim dão show. Show Legal. mesmo. É tanto que o PPQ vai ser nos próximos dias aí a Associação Brasileira para Inovação e Competitividade e todos vocês estão convidados a fazerem parte. Legal, Josué. Isso sinaliza o quanto você é um líder desenvolvedor de equipes e, mais do que isso, líder formador de líderes. Então, eu fico muito feliz, né, em você ter aceito o convite de fazer essa live aqui junto comigo, compartilhando a sua experiência, né, a sua trajetória, dando contribuições. Eu acredito que foi muito útil, aprendemos muito, né, com a sua participação, mas eu queria, né, lhe agradecer de forma mais veemente pela sua generosidade, né, de estar sempre disposto a compartilhar tudo que você sabe. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, por acaso, em São Paulo, num evento de desenvolvimento que nós estávamos participando, e de lá para cá nós mantivemos, né, essa relação de amizade, de parceria, né, e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, né, e fico muito grato por você ter se disposto, né, a compartilhar, né, comigo, né, e com a minha audiência todo esse seu aprendizado, todo esse seu conhecimento. Mas eu gostaria de abrir para as suas considerações finais, o que você gostaria de dizer, né, para fecharmos essa nossa live. Carlos, primeiramente, que por falar de generosidade, eu quero agradecer a sua generosidade, porque durante a minha fase de pesquisa, você abriu todo o seu conhecimento e me ajudou muito com relação a entender o que tinha que colocar na plataforma. Então, lá tem um pouquinho do seu DNA. Tem um livro que eu recomendo para vocês que chama-se Roube, mas Roube como um Artista. Tá certo? É um livro bem interessante que é o quê? Quando você nasceu, pegou um pouquinho do seu pai e pegou um pouquinho da sua mãe. Você pega o Big Brother, é uma cópia de um programa americano, o Jô Soares 11h30 também, entre outros. Então, assim, o que é interessante? É você pegar um pouco de cada um, e o líder hoje precisa saber disso, ou seja, não é mais criatividade, é a combinatividade.
como é que eu posso combinar várias coisas, e você deu uma contribuição grande quando você me ajudou sem titubear e sem esconder nada, e naquele momento estava na parte de pesquisa, foi muito importante a sua participação. Já agradeci outras vezes e faço aqui esse agradecimento aqui agora, assim, de coração, tá? Eu queria finalizar, gente, contando uma historinha, se cair a live aí, me desculpem, mas é bem rapidinho, é sobre o primeiro homem que conseguiu escalar o Monte Everest, tá certo? Ele preparou-se, ele está pronto para escalar o Monte Everest, e quando estava bem próximo, veio um avalanche, teve para o acampamento base, e não conseguiu escalar o Monte Everest naquele ano que ele preparou-se para isso. Ele ficou muito triste, ficou até depressivo, mas também ficou muito famoso por ter sido o homem que conseguiu ir mais alto até aquele momento. E aí ele passa a dar palestra no mundo todo. Na época não era live, era palestra mesmo. E foi aí que um dia ele foi dar uma palestra, ao entrar no auditório, estava projetado o Monte Everest, e a primeira pergunta que veio foi o seguinte: como foi para você não conseguir escalar o Monte Everest? E ele disse o seguinte: primeiro ele deu uma baixada na moral assim, né? Porque ele estava meio depressivo, ficou muito triste, aí olhou assim e disse: olha, eu não escalei o Monte Everest ainda, mas o Monte Everest já atingiu seu tamanho e eu estou aprendendo, eu estou melhorando a cada ano. Eu não sei qual é o Monte Everest de vocês, gente, mas se vocês ficaram aqui até agora, vocês estão buscando melhorar um pouco mais. E com certeza vocês vão conseguir escalar. E escalar o Monte Everest é chegar aonde vocês querem chegar na vida de vocês. Cada um tem seus objetivos. E ele se torna, no ano seguinte, o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Tem um site que vocês podem pesquisar sobre isso. O nome do site é Google. Coloca lá que vocês vão descobrir a história completa. Aqui eu procurei resumir. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você quer ser um bom gestor, você precisa continuar aprendendo, continuar buscando momentos como esse, lendo livro, podcast, debatendo, participando de curso, enfim. Hoje tem muito mais facilidade de você ter acesso, tá? Então, obrigado, Carlos, mais uma vez. Se me vendo na rua aí, podem falar comigo, tá certo? Não fique só me olhando, que eu não sei quem tá me olhando. Pode falar, eu vi você numa live, ou conheço você. Se puder dar um abraço, dê um abraço. E se puder ter ficado alguma coisa de hoje, valeu a pena, Carlos. Forte abraço aí, pessoal, a todos. Forte abraço, amigo Josué. Mais uma vez lhe agradeço. Quero também agradecer a toda a audiência que nos acompanharam até esse momento. O Jefferson, a Mona Lisa, a Dilma, a Gabi, o Kiev, a Ana, enfim, Francinaldo, muita gente que entrou na nossa live. Gostaria de agradecer muito a contribuição de vocês, a participação, convidar vocês para participar do workshop Equipe Autogerenciável. Se inscreva lá no LinkedIn da bio do meu Instagram, é gratuito, é um workshop gratuito. Vou ter a satisfação de estar com vocês. E quem gostou dessa live, compartilha, curte, comenta, entra no meu canal no YouTube também, se inscreve, será uma enorme satisfação interagir com vocês. Amigo Josué, muito grato aí mais uma vez pela sua generosidade. Fique com Deus, um grande abraço e nós nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço, amigo. Até a próxima oportunidade.